4, nós vamos ler a partir do versículo 9. Glória a Deus. João 4, verso 9. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Quem está lendo a Bíblia toda, diga amém. Amém. Oba, escutei uns améns aí, que maravilha, gente. Então vamos fazer a leitura. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Oh, que maravilha! Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graças por estarmos aqui no santuário. Te dou graças por todos os irmãos que também ocupam ou acompanham, Senhor, à distância, esta leitura e este culto. Meu Deus, que a tua graça, que é melhor do que essa vida, venha alcançar os nossos corações, e que a palavra do Senhor venha ser uma bênção para todos nós. Senhor Deus, assim nós oramos e te rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar na presença de Deus, irmãos. A água é um dos elementos misteriosos que não aparece nem na criação. Quando Deus estava criando tudo, a água já estava lá. O Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Então nós vemos ao longo do texto bíblico muitas coisas a respeito das águas. As águas do dilúvio, vemos as águas do Mar Vermelho sendo aberto, do Jordão sendo entancada, água saindo da rocha, água amarga se tornando em água doce com o milagre de Deus, né? E assim vai indo, muitos assuntos em meio aos milagres, com água também tendo ali sempre a sua presença. E esta passagem, irmãos, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada, porque ela revela o amor de Deus e também a quebra de barreira do Senhor Jesus, se revelando, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, que era acompanhado por seus apóstolos e por uma grande multidão, Jesus pregava para milhares e para milhares de pessoas, mas aqui nos chama a atenção que ele se assenta ali no poço de Jacó, e naquele lugar, ali na região de Samaria, Jesus gasta algum tempo evangelizando uma mulher. Quebra de dois paradigmas ali. Primeiro, porque ela era samaritana. E você observa aqui que a Bíblia diz que judeus não se comunicavam com samaritanos. E segundo, que era uma mulher. Jamais um homem estranho puxaria assunto com uma mulher. Tanto é que quando os discípulos chegaram, que eles tinham ido à cidade comprar alimento, e viram Jesus dialogando com ela, eles estranharam. Então só isso aqui, irmãos, já nos faz pensar na grandeza do amor e na extensão imensa da graça de Deus, porque não só essa vez, mas Jesus, que
morava lá na parte norte de Israel, que está mais para o norte, né, da cidade de Nazaré, onde fica o Mar da Galileia. Sempre que ele tinha que caminhar vindo para o lado de Jerusalém, que fica na parte sul, ele tinha outro caminho para passar, mas ele fazia questão de passar no meio de Samaria, exatamente naquele lugar que os judeus odiavam. Judeu não falava com o samaritano, eles eram considerados uma raça impura, né? A palavra de Deus diz que lá no passado, no Antigo Testamento, de tanto povo de Israel ser rebelde, desobedecer a Deus, deixar de adorar a Deus e adorar ídolos, Deus permitiu que um rei da Assíria, não Síria, Assíria, um rei muito poderoso, viesse com seu exército, irmãos, e ele fez um rapto, ele fez um limpo, ele levou, matou muita gente, os que não matou, ele levou embora esse povo para a Síria, deixou aquilo ali vazio. E o que ele fez? Naquela região lá, ele pegou pessoas lá da sua terra, para a terra não ficar vazia e desocupada, e colocou lá na Terra Santa, lá em Israel, no lugar dos israelenses. Colocou o povo dele ali. Então o que acontece? Aquela região ficou conhecida no sentido pejorativo como a terra dos samaritanos, porque naquele lugar, Samaria era uma capital. Lá era uma capital. Jerusalém era a capital de Judá. E Samaria, durante muitos anos, ali se tornou a capital das outras 10 tribos de Israel. Né? Quem inaugurou isso aí foi um outro rei muito teimoso chamado Jeroboão, ao ponto que ele construiu lá um altar para sacrifício, sendo que a Bíblia diz que o único lugar para sacrifício era em Jerusalém. É lá que estava o altar oficialmente consagrado para isso. Mas dentro daquela visão de político, ele diz, se o povo de Israel, que eu estou governando, for lá em Judá, eles vão acabar querendo ir para lá e não dá certo, então fique Judá para lá e fica nós para cá. E esse povo de Israel, irmãos, dessas 10 tribos aí, foi assim uma coisa terrível. Se você não sabia, aquele reinado de Acabe, que era o marido de Jezabel, foi lá nesse lugar também. Então tem muitas histórias assim, e foi aquela desobediência, aquela teimosia, aquela rebeldia, até que um dia que chegou, o cálice de Deus transbordou, ele falou, chega, vocês vão todos para o cativeiro. Então aconteceu isso. Aí o que aconteceu? Essa mudança de etnia, ou mistura de etnia, para o povo de Israel, era uma impureza. Era uma impureza, como se fossem todos bastardos. O povo de Israel não conversava com o samaritano. É nisso que eu glorifico a Jesus, porque o Senhor Jesus disse, é isso mesmo? Pois então, eu vim para os rejeitados, eu vim para os abandonados. Aquilo que os homens rejeitam, eu abraço. Aqueles que ninguém quer nem cumprimentar, eu vou atrás. Eu vim para buscar o perdido. Por isso, ele fazia questão de passar por Samaria exatamente para dizer para os judeus, dizer assim, ó, vocês rejeitam em nome de religião e de tradição, mas eu vim para revelar amor. Irmãos, assim como teve uma época, né, que teve a Segunda Guerra Mundial, que Hitler considerava todo mundo impuro, ele que estava formando lá o povo arianos, que era o povo de sangue puro, sei lá como é que era o negócio, mas era mais ou menos por aí. Assim também o povo de Israel, irmãos, jamais eles se assentariam com um samaritano, e se já existisse o Brasil, jamais eles se assentariam com um brasileiro também. Existe, infelizmente, sobre a face da terra, o preconceito. Você vê o que os Estados Unidos passou nesses dias aí atrás, por causa de questão de preconceito e de racismo. E isso não acaba, irmãos. Isso é espalhado no mundo por todos os cantos. Aí quando a gente olha para Jesus, o Filho de Deus, ele dá uma lição, mostrando que Deus não pensa desse jeito, que para Deus não tem raça rejeitada, que qualquer pessoa que tem uma alma é importante para ele, e que Jesus morreu por todos. Ele morreu para israelita, ele morreu para samaritano, ele morreu por brasileiro, ele morreu por africano, morreu por japonês, por índio, morreu por todos. Então Deus está sempre puxando o assunto com os pecadores, para ver se o pecador reconhece que é pecador, se arrependa e venha se entregar para ele. E evangelismo pessoal é isso, irmãos. Nós temos aqui evangelistas aqui dentro da igreja, né?
Evangelismo pessoal é isso, é você puxar o assunto com a pessoa para arrumar um jeito de apresentar o plano de salvação para ela. Foi o que Jesus fez. Como que eu vou puxar assunto com a mulher? Bom, o assunto aqui é água, ela veio buscar água. Eu vou dizer que eu estou com sede. E ele então disse: mulher, dá-me de beber. E é interessante, aquela mulher era uma mulher inteligente também, né, irmãos? Ela já entrou no assunto assim com aquele estranho, começou a conversar. E é interessante quando ele pede, e ela já diz: mas como você conversar comigo e pedir água para mim? Você é judeu, eu sou samaritana. E aí vem essa observação, porque judeu não comunica com samaritano. Então Jesus, mediante aquela declaração dela, ela disse: tu conhecer o dom de Deus, e se você pelo menos imaginasse ou soubesse quem é que te pedisse, dá-me de beber, você pedirias, e ele te daria água viva. Eita evangelista, hein, irmãos? E olha que aquilo chamou tanta atenção dela, que ela falou: eu quero essa água, né? Se essa água viva, Senhor, tu não tem como o Senhor me dar água viva, porque o poço é fundo, foi Jacó que furou, e ele mesmo com seus filhos bebeu da água, e também o seu gado, e você está dizendo que tem água viva para me dar? E o Senhor Jesus disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, qualquer que beber da água do poço de Jacó, voltará a ter sede. Agora ele fala o lado espiritual, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deixa eu fazer uma pergunta: quem já bebeu dessa água, dá glória a Deus? As almas estão sedentas, nós também estávamos sedentos, nada matava essa sede da nossa alma, mas quando Jesus entrou em nossa vida, irmãos, a sede se foi. Jesus mata essa sede que existe dentro do ser humano. Sede do quê? Sede de paz, sede de felicidade, sede de alegria, sede de bons relacionamentos, sede de comunhão, sede de esperança. Sem Jesus a alma está vazia. E ali quando Jesus começa a falar com essa mulher, com certeza, irmãos, era Deus feito carne ali. Aquela unção de vida já saía de dentro dele e entrava no seu coração. Eu creio que ela já começou a sentir assim: não, isso aqui não está normal. Esse aqui não é qualquer um, não. Quando ele fala essas palavras, né, que ela diz que queria beber dessa água, ele disse assim: tudo bem, eu posso te dar dessa água, mas vai e chama o teu marido. Aleluia. Vai e chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus libera o seu espírito profético e diz: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste a verdade. Irmãos, Jesus nunca tinha conversado com ela. Jesus nunca tinha ido na casa dela. Jesus não conhecia a história dela como um outro ser humano. Mas ali estava aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Ali estava aquele que nos conhece por dentro e por fora, que conhece o nosso assentar e o nosso levantar, que conhece o nosso ir e o nosso voltar. Aquele que quando eu levanto, ele também levanta. Se eu ando, ele também anda. Eu vou, ele vai, eu volto, ele volta. Eu durmo, ele continua acordado para dizer: eu estou aqui para te guardar e sustentar. Então é outra coisa que me chama também a atenção aqui, irmãos. Que me chama não, que a palavra de Deus nos chama a atenção. Que além de ser samaritana, a vida dela tinha sido uma vida muito complicada. Olha como que é maravilhoso a gente observar que às vezes, irmãos, a religiosidade faz as pessoas ficar achando todo tipo de defeito para poder conversar com a pessoa, ou até mesmo uma certa restrição. E o Senhor, com Jesus, ele não tinha nada disso. Ele sabia que essa mulher teve uma vida complicada. Pega o marido, não dá certo, outro não dá, outro morre. E agora ela disse: eu não tenho marido, mas ela tinha um homem. Ele falou: você tiver 5 maridos e esse que tem não é teu. Eu não sei se ela tomou de outro ou se é porque não estava casado ainda. Mas quer dizer, era complicado, sim ou não? Quem está entendendo?
Então o Senhor Jesus está dizendo assim: eu vim para os complicados, eu vim para aquele que todo mundo rejeita. Por que está complicado? Porque eu sei como descomplicar. Uma vez que Jesus entra na vida da pessoa, se essa pessoa der lugar, a história dela muda, a vida dela muda, surge uma nova reestruturação, e a pessoa começa a pensar diferente, se organizar diferente, viver diferente. E o Senhor diz: olha, eu nem levo em conta aquele tempo da ignorância, aquilo lá faz de conta que não existiu. O que manda é daqui para frente. Que maravilha, irmãos! Eu espero que você na sua casa esteja glorificando o nome do Senhor. Você entender que existe perdão para você, que existe solução por você, existe amor por você, existe um Deus que te ama do jeito que você é e do jeito que você está, e Ele pode mudar a sua história. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Tá certo que falou da minha vida torta, mas falou de coisas que eu nunca contei para ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ela já mudou para o assunto bíblico. Ela falou: olha, os nossos pais adoraram neste monte. Lembra que eu falei do altar que Jeroboão inventou lá? Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar. Não falei isso para vocês também? Porque tudo isso está escrito. Aí foi a hora que Jesus disse: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, quando chegou a essa altura do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que a Bíblia não fala o nome dela, sem beber uma gota de água, Jesus já tinha matado a sede daquela mulher. Porque quando Jesus fala, a nossa sede desaparece. É uma sede que a água do poço não mata, que a água da torneira, nem a água mineral, nem a água filtrada, nem gelada ou quente. É uma sede, irmãos, que somente aquela água gloriosa. E eu creio que nesta noite, do terceiro elo da campanha Águas que Saram, não está vindo uma gotinha igual quando a torneira está vazando, não está vindo um pouquinho, mas essa água está vindo como cachoeira, para matar a sede daquele e daquela que crê. Que maravilha. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele virá. E quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas que você está falando. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então junto a ela estava alguém que era muito mais do que um profeta. Ali estava o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o verbo que se fez carne, é que estava conversando com ela. E se você abrir o seu coração para a fé, você vai perceber que no Espírito Ele está passando neste lugar. Aí, nesse banco, nesse corredor, nesse lugar em que você se encontra, e o seu olhar de raio-x olhando, e Ele está dizendo: eu tenho solução para você. Eu posso suprir essa necessidade que está dentro de você. Se você se arrepende, eu posso perdoar. O meu sangue tem poder para te purificar. O meu Espírito pode te encher. Aleluia. E aquela mulher, irmãos, saiu dali impactada. E ela chegou naquela cidade, e ela não conseguia se calar, e ela ia para cima, para baixo, falava com os amigos, com os vizinhos. Sabe o que aconteceu?
Eu estava observando um detalhe muito importante, porque na maioria das partes do Evangelho, todo mundo está atraído, é pela cura do paralítico, é pela libertação do endemoniado, é pela cura do cego, é pelo leproso ficando limpo. Assim somos nós também. Nós gostamos de sinais e de prodígio. É lindo ver Deus operando, é lindo ver aquele movimento de milagres, mas a Bíblia não fala de nenhum milagre naquele lugar. Eu creio que houve, mas a Bíblia não fala de nenhum milagre naquele lugar. Mas ali aconteceu o maior milagre, sabe por quê? Olha bem aqui para mim, porque a cidade inteira se converteu. Oh meu Deus, será que você não pode glorificar o Senhor? O testemunho dela foi violento. Ela vem e diz: eu encontrei o Cristo, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Messias. Vem, vem, e vocês vão ver com seus olhos. E eles vieram e disseram: já não é por aquilo que você tem dito, porque nós mesmos temos visto e temos ouvido e não temos nenhuma dúvida que Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Queridos, foi um avivamento. Eu fico pensando em todos os crentes, em todos os membros da igreja, descedentado com esta água e saindo como aquela mulher e espalhando as boas novas para todo lado. A cidade inteira vai se converter. A vizinhança, os moradores da nossa rua, do nosso bairro, dos colegas de trabalho. Não seremos uma igreja tranquila e quieta, mas uma igreja incomodada, uma igreja avivada, uma igreja vibrante, uma igreja descedentada pela água que jorra para a vida eterna. Quem crê que essa água está aqui, você já bebeu desta água, coloque-se em pé com as mãos acima da cabeça, aplaudindo e glorificando, dizendo: eu quero mais água, eu quero mais água, eu quero mais água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. Vai, bate palma e dá glória, bate palma e dá glória, receba mais, em nome de Jesus. Oh, recachalabadalabassúria. Aleluia. Coloca as duas mãos assim, na posição de receber. Com seus olhos, tenta com os olhos da fé visualizar aquele que tudo pode, aquele que diz: eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, está aqui alguém que pode ajudar, alguém que pode estender a mão, alguém que pode fazer uma obra. Comece a glorificar agora o nome do Senhor. Começa a beber dessa água, começa a beber, começa a beber. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos. Aleluia, santo é o teu nome, ó Deus. Oh meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos agora, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Ó Senhor, queremos beber mais desta água cristalina, desta água viva, desta água pura, desta água que não é água de cisterna rota, mas é a água que emana do céu, que emana do trono. Oh meu Deus, olha para a sede que está no interior dessa pessoa agora. Traz vitória, traz o teu gozo, traz a tua grande bênção. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai bebendo, vai tomando. Aleluias. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Passa este manto, traz esta unção, traz esta vitória, faz chover como cachoeira. Oh meu Pai, neste lugar, para a glória do teu santo nome. Agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Alcance todos que acompanham agora em suas casas, em registro e em qualquer outro lugar, meu Deus. Que
Que esta água esteja alcançando a todos para a glória do teu nome. Oh, aleluias. Tu és santo, tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Aleluias. Bendito seja o nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Teu poder é grande, a tua graça nos alcança, o teu Espírito move. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor seja glorificado. Aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, irmãos. Bata a palma e dá glória. Sim, faça isso em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar na presença do Senhor agora.